Boa noite. Eu tô dizendo boa noite porque eu tô gravando esse vídeo. Já é à noite. E por isso que eu estou chamando vocês de boa noite, mas pode ser bom dia, boa tarde, eu não sei a horário que você estará visualizando esse vídeo. O que eu quero chamar a atenção de você é sobre o batismo. Por que batizar? Agora é a época de você batizar o mais rápido possível. E por que batizar? Eu vou falar um pouquinho sobre o batismo, o que ele representa, para você ter uma ideia por que Jesus nos manda batizar. O batismo, no relativo, significa grinhar-se profundamente, doar-se por completo, dar-se por inteiro sem questionar. É acreditar, é confiar de forma espiritual, de forma corpórea e alma. O ser deixa de ser dono de si e passa a ser dono do outro quando acontece uma entrega total. Os católicos, quando batizam seus filhos bebê, eles precisam de uma madrinha que estará cuidando da criança no caso dos pais vierem a falecer. Já os cristãos se batizam quando eles próprios podem saber o que querem para a sua vida. Eles fazem esse ritual na vida adulta. A palavra de Deus diz assim: tema ao Senhor teu Deus, serve a Ele e jura pelo seu nome. Lá em Deuteronômio 10 e 20 está escrito isso. Quando surgiu o batismo? O batismo surgiu na era de Cristo, no cristianismo. Um marco forte e expressamente viável que o profeta João Batista trouxe à humanidade cristã, diferenciando o povo cristão. Antes não existia esse ritual. Antes do nascimento de João, o anjo Gabriel profetizou que ele seria um grande diante do Senhor. Viria ao mundo num espírito de poder que transformaria e prepararia um povo para o Senhor. Tá lá em Lucas 1:17. Você vai encontrar essa passagem. E por que surgiu? O batismo surgiu para separar o povo de Deus e unir-se de forma espiritual, o ser humano, a Deus. A água, ela lava e limpa o que estiver sujo, e ao mesmo tempo ela dá vida a todo ser, seja ele animal, vegetal e humano. Está escrito: tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Para realizarmos um batismo, precisamos de água, de preferência muita água. O pecado distanciou o homem de Deus. Já não bastava o sacrifício contínuo, a circuncisão. O povo, ao passar dos anos, faziam esses rituais de forma banal e sem nenhuma ligação forte com Deus. Então Deus enviou o profeta João para converter este povo que já estava perdido e prepará-lo para receber Jesus e seu filho, o seu filho. João disse: o homem não pode receber nada a menos que do céu lhe seja dado. E Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vemos diante desses versículos, com maior clareza, o quanto que o homem estava distante de Deus. João disse assim: não te admires se eu te disser, deves nascer de novo. Está escrito lá em João 3, versículo 7. Qual o significado do batismo? O batismo tem como significado cristão nascer de novo, isto é, nascer do Espírito, colocar a espiritualidade em primeiro plano com Deus, unir-se a Ele. O batismo traz luz na vida do ser humano, que abre as portas do céu. Junto a ele vem o arrependimento dos atos passados, que aproxima o homem de Deus, pois está escrito: todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus.
E por que batizar? Quantas pessoas, por ignorantes a este assunto, não são batizadas e nem sentem vontade de batizar? Deus não intromete na vida de ninguém. Ele abre portas e grandes oportunidades para o homem refletir sobre sua vida. O mal não vem à toa ao ser humano. A vida miserável que o ser humano vive leva ele a refletir o porquê disso. Sabemos que quando estamos com sede, a saciamos tomando um copo de água. Isto é, não morramos e sim vivemos. Deus, ele se comparou com uma água quando disse: aquele que crer em mim fluirá rios de águas vivas no seu interior. Nenhum ser vivo vive sem água, porque é nela que está a vida. Se Deus se igualou à água, não tem o que o homem temer em obedecer os seus ensinamentos. Ele disse: eu sou a luz, aquele que pratica o mal vive nas trevas. Aquele que detesta a luz não se aproxima dela. A terra é maldita e toda a maldição dela cai sobre os pecadores. Ao batizar, você não só garante a entrada no céu, como também garante uma vida melhor aqui na terra. Você se torna um povo separado, um servo de Deus. Ele deixou bem claro que cuida do que é dele. Certa vez ele disse para os discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a obedecer tudo o que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso está escrito lá em Mateus 28, versículo 18 a 20. E nesse versículo, Jesus deixa bem claro que o batismo é obediência aos seus ensinos. É um ato primordial para o ser humano viver com Deus e entrar no reino de Deus. O que você deve fazer? Você deve batizar. O batismo, ele é a aliança que você faz com Deus. Você nasce de novo, você fala assim: Senhor, eu não sou mais eu não sou aquele homem que vivia para o mundo. Agora você é um homem novo, uma mulher nova, uma pessoa que vai andar nos caminhos de Deus, fazer a vontade de Deus. Esse é o verdadeiro batismo. Tem muita gente que batiza, toma a Santa Ceia. Tem muitas igrejas que elas dão a Santa Ceia só para quem é batizado. E não está escrito isso na Bíblia, que só pode tomar Santa Ceia quem está batizado. Mas eu digo o seguinte: deve tomar Santa Ceia aquele que está em comunhão com Deus. Não adianta você ser batizado e não estar em comunhão com Deus. Você precisa, porque para você estar em comunhão com Deus, o que você precisa fazer? Obedecer os mandamentos dele. Se ele pede para você batizar, então batiza. Porque foi ele mesmo que disse que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quando ele disse que todo aquele que crê e for batizado, é porque se a pessoa está crendo nele, a pessoa está obedecendo os mandamentos dele. Então, se for batizado, aí quando ele fala se for batizado, o batismo é a água, vivifica o corpo, a alma, a mente, o espírito. Ele faz você nascer de novo. Ele te dá vida. E isso é maravilhoso quando estamos, quando batizamos com esse propósito. Porque não adianta nada você querer batizar para entrar no reino dos céus. Achar, se eu não for batizado, eu não vou ser salvo. Então eu preciso ser batizado para ser salvo. Você precisa ter comunhão com Deus. E para ter comunhão com Deus, você precisa ser batizado nesse sentido que eu estou falando. Você tendo uma comunhão intacta com Deus, fazendo a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos dele,
Aí você já está fazendo uma aliança, formando uma aliança com Deus. É Deus e você. E o mundo não existe mais para você. As coisas mundanas, elas acabam para você. Você só tem o seu pensamento, Deus e você. É por isso que é importante o batismo. O batismo é uma aliança que você faz com Deus. Você fala, Senhor, eu estou morrendo para esse mundo e de agora em diante eu sou teu. Eu só vou te servir, fazer a tua vontade, porque isso me agrada e isso agrada a ti, e quero ser entre eu e o Senhor um pacto, uma aliança, e o batismo é isso. Então é a necessidade de você batizar, é o arrependimento e é a união. Quando você batiza, você está tendo uma união com Deus. E isso é muito maravilhoso. Eu espero que você que não seja batizado, que você batiza, e que você que já é batizado e que ainda não fez essa comunhão, essa aliança com Deus, talvez você ignorou o batismo quando você foi batizado, talvez aquilo nem valeu, porque você não foi batizado, você não fez um pacto com Deus. Então batiza de novo, faz uma nova aliança com Deus. O batismo não é, como muita gente fala, o batismo é um só, é para todo sempre. Não, ele é um só, deve ser um só. Mas se você, na época que você batizou, hoje você já pecou, já fez muitas coisas erradas, batiza de novo, faz um pacto com Deus, que você vai abandonar totalmente o mundo para viver com Cristo. E isso faz isso logo, porque o mundo está um caos e Deus, Ele está te chamando, Ele está chamando o homem para o encontro dele. Então tudo que está acontecendo na face da terra, no mundo que nós vemos, tanta mortandade, tanta destruição, tanta fome, tanto desemprego, tudo isso Deus está falando, Deus está chamando o homem para o encontro dele, assim como ele avisou para o povo de Nínive, que ele vinha destruir Nínive se eles não se arrependessem. Aquele povo arrependeu e ele não trouxe tanto mal para aquele povo. E também vemos na época de Noé, quando ele trouxe o dilúvio, ele avisou para aquele povo, ele deu recado para aquele povo. Deus está nos dando o recado. Olha, consagra diante de mim que eu já estou chegando. Ele já está tocando as trombetas. Em nome de Jesus, pare e pense na sua vida espiritual.